Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Inteligência Artificial para Professores. Meu nome é Anderson Chaves e hoje nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial por parte dos estudantes. Bom, a gente sabe que provavelmente já você como professor você já deve ter tido experiências, né, com seus alunos usando a inteligência artificial no contexto da sala de aula. A inteligência artificial já é um fato, já está presente nas nossas vidas, já está presente principalmente na vida dos estudantes, dos alunos, e eles podem usar essa tecnologia de diversas formas. Provavelmente, uma daquelas que você, como professor, já pôde experimentar na sua aula é o fato de que agora os alunos eles podem usar a IA para gerar respostas automáticas. Mas existem alguns outros riscos também, como o problema da dependência da tecnologia ou até de conteúdo falso. Então, no caso de respostas automáticas por parte dos alunos, hoje é muito simples que qualquer exercício que você, como professor, envie para os alunos, os alunos hoje eles podem resolver esse exercício de uma forma extremamente simples e automática, tá? Como é que você pode fazer isso hoje? Simplesmente você pode pegar, o aluno ele pode pegar exatamente o exercício que você passou. Aqui tem uma pergunta, né? Uma pergunta aqui no contexto de física e tal. E o aluno ele joga essa pergunta lá na ferramenta de inteligência artificial, né? Digamos o chat GPT, e ele pede, resolva o seguinte exercício. E simplesmente, o que que a ferramenta retorna para ele? Exatamente a resposta perfeita com aquilo que ele pediu, tá? Então ele diz ali qual é daquilo que foi colocado, né? Qual é a alternativa correta, qual é a explicação para o aluno daquela alternativa. Então isso já é uma realidade, tá? E o que que acontece? Isso significa que você como professor, você não pode mais contar que os alunos não vão saber logo de cara as respostas, vão precisar estudar, vão precisar se dedicar, vão precisar correr atrás, porque agora a nova realidade é qualquer lista de exercícios que o professor passar, essa lista, qualquer exercício pode ser resolvido já pela inteligência artificial. Bom, será que é qualquer um? Bom, podemos dizer que não necessariamente é qualquer um, mas é muito difícil hoje agora você elaborar alguns exercícios que sejam mais, que consigam passar nesse teste, tá? E qual que pode ser o resultado disso? Bom, algumas preocupações com relação a esse comportamento dos estudantes é, o primeiro de todos, os impactos que isso pode ter no processo de aprendizagem, né? O que significa que, aquilo que a gente sabe, os alunos não precisam mais saber a matéria para resolver listas de exercícios, tá? Simplesmente podem colocar o exercício na ferramenta e ter as respostas. E, como consequência disso, né, isso pode causar uma dependência excessiva da ferramenta, a ponto de que os alunos não vão mais conseguir resolver os exercícios se não tiverem a ferramenta de inteligência artificial ao lado deles, tá? Isso é um risco que pode acontecer, que muitas pessoas têm se preocupado com isso, você como professor deve estar ciente também. E aí, outra preocupação é que, com isso, os alunos podem acabar tendo dificuldade para desenvolver o pensamento crítico e autoralidade, né, serem autores dos seus próprios textos, daquilo que eles constroem, tá? São todos impactos que essas ferramentas podem gerar, sim. Agora, com relação a plágio e autenticidade, uma segunda preocupação. Bom, fato é que os alunos, eles vão conseguir gerar conteúdo com um simples prompt, uma simples pergunta para a inteligência artificial, agora se é capaz de gerar conteúdo que não seja necessariamente de autoria deles. Isso pode acontecer em texto, isso pode acontecer em imagens. Aqui eu trouxe essa imagem aqui, por exemplo, ela é gerada por inteligência artificial e tudo que uma pessoa precisa para gerar essa imagem é um prompt simples, né, lá na ferramenta. Aqui eu pedi para ele gerar uma foto realista de Einstein andando de moto numa estrada esportiva, uma moto esportiva numa estrada do deserto, né? E a ferramenta gerou uma foto bastante realista, talvez a figura aqui do Einstein seja meio, dê para notar um pouquinho que é inteligência artificial, né? Mas isso vai acontecer. Uma coisa é quando isso é gerado, né, para fins, às vezes, até de lazer, né, eh,
de criatividade. Agora, o fato é que isso pode ser usado também para gerar conteúdo falso, tá? Por exemplo, um outro exemplo é que você, com isso, você pode gerar também fotos falsas. Você pode substituir o rosto de pessoas, né? Esse aqui é um exemplo simples usando aqui uma ferramenta chamada, né, VidQU, né, .ai, onde você consegue substituir aqui a foto de uma pessoa, né, da Mona Lisa, por um rosto qualquer de uma pessoa, né? E não fica, né, muitas vezes, às vezes não fica tão perfeito, mas o resultado é bastante impressionante, tá? Aqui um outro exemplo, né? Eu peguei aqui não, uma outra imagem já que estava lá no site, né, do Elon Musk com um meu outro rosto, ele substitui aqui mais ou menos, né? É, e qual que pode ser um potencial risco dessa situação, né? É claro que aqui, né, às vezes, né, você pode até dizer, né, que é uma imagem de inteligência artificial, talvez até pelo fundo ali, que não ficou tão perfeito, mas muitas dessas imagens geradas, elas podem passar como reais. E aí agora a gente não tem mais aquela fronteira entre o que é real numa foto ou num vídeo e do que não é, né? Porque muitas vezes você tem fotos que são extremamente difíceis ou até impossíveis de você reconhecer, tá? Então o aluno ele pode facilmente fabricar uma foto com o uso da inteligência artificial. Ah, isso é uma novidade? Bom, na verdade, não tanto, porque o Photoshop ele sempre existiu, né? Sempre existiu, não, mas de uns anos para cá, né, já tem muitos anos que você tem possibilidade de manipular fotos. Mas a grande mudança é que agora isso é extremamente fácil. Antes você precisava ter um conhecimento mais avançado, você precisava ter acesso a ferramentas mais avançadas, agora você consegue fazer esse procedimento com um simples prompt, ou às vezes usando rapidinho ali uma determinada ferramenta. Tá? Então, você precisa estar ciente de todas essas coisas. E uma terceira questão é que você tem preocupações relacionadas à privacidade e segurança também, tá? Muitas vezes passa despercebido, mas eh, essas ferramentas de inteligência artificial, elas deixam clara que a conversa que você tem, as imagens que você está enviando, elas podem ser usadas para retreinar os modelos. O que que isso significa? Significa que os dados que você está fornecendo podem ser devolvidos para as próprias ferramentas para que elas gerem novos resultados, né? Então, a gente não sabe, a gente não tem uma noção de como que isso vai ser usado. E qual que é o potencial risco disso? Que, de repente, se você colocar ali uma informação confidencial, às vezes você coloca uma senha corre o risco daquela informação depois uma outra pessoa, num outro contexto, fazer uma pergunta, aquela senha ser devolvida, porque aquilo foi usado como entrada para o modelo, você não sabe, o modelo pode retornar, né, o programa de inteligência artificial pode retornar, devolver aquilo para alguma pessoa aleatória, né, no futuro, até mal intencionada. As imagens que você manda, né, muitas vezes, depois a ferramenta ela pode gerar uma nova imagem que seja usando os seus dados, e pode até replicar a sua imagem para algum outro contexto, uma outra pergunta que alguém faça, né? Então, um texto que você criou, aquilo pode aparecer, né, futuramente, né, em algum outro contexto. É claro que é difícil de você ter um controle sobre isso, né? Porque depois os dados que você fornece acabam sendo muitas vezes misturados com dados de outras pessoas, mas você não sabe também como que aquela ferramenta específica que você está usando, às vezes é um site, às vezes não tão confiável, não tão claro, então você não sabe como que aqueles dados vão ser utilizados, até mesmo para venda, né? Para outras empresas fazerem uso daqueles dados, tá? Então, tudo isso são coisas que você precisa estar ciente. E nada disso é escondido, tá? Em geral, essas ferramentas, elas têm avisos como esse aqui, tá? Onde elas deixam claro, olha, não compartilhe informações confidenciais, isso aqui está explícito lá no site da ferramenta, né? E dizem que esses dados podem ser revisados e usados para treinar os modelos, tá? E, por último, a dependência da tecnologia, tá? Eh, Quando nós fazemos um prompt para a inteligência artificial, muitas vezes, né, algumas pessoas não têm ciência disso, mas a sua pergunta que você envia, ela não é utilizada como entrada para o modelo da forma crua, direta, tá? O que que vai acontecer? A sua pergunta, ela vai ser combinada com uma pergunta, uma programação da empresa que está fornecendo aquele programa de inteligência artificial, aquela ferramenta. E por que isso?
para que a empresa tenha algum controle sobre o que a ferramenta vai responder e o que ela não pode responder. Então, por exemplo, você pode ter aqui algumas instruções para a ferramenta responder de forma mais educada, responder de forma mais amigável, ou até mesmo para evitar falar de certos assuntos. E qual que é a grande questão? É que da noite para o dia, você tem, isso aqui pode mudar, você tem zero controle sobre essa parte aqui, né? Então, eh, então, isso significa que o programa, né, a ferramenta de inteligência artificial, ela responde exatamente conforme aquilo que ela foi treinada e conforme aquilo que ela foi perguntada? Não só isso, ela também responde de acordo com aquilo que ela foi condicionada pela empresa que está fornecendo. Então, você não tem controle disso, você acaba tendo uma dependência de tecnologia aí também. E que, tudo bem, nem sempre vai ser um problema, mas você precisa ter ciência de que isso está acontecendo. Tudo bem? Agora, para a gente finalizar, então, falando de forma mais positiva, né? Como é que os alunos podem utilizar a inteligência artificial de forma positiva? Bom, eh, na verdade, você não deve, quando você encarar as ferramentas de inteligência artificial, enxergar isso só como um perigo, como um problema, tentar afastar os alunos. Mas, na verdade, você pode utilizar isso a seu favor. Você pode e deve incentivar os alunos, muitas vezes, a fazer a criação do conteúdo, otimizar o tempo utilizando ferramentas de inteligência artificial, ter auxílio em tarefas escolares. Essas ferramentas elas podem ser úteis para fornecer feedback imediato para o aluno, ou seja, o aluno imediatamente ele faz uma pergunta sobre uma matéria, ele já tem a resposta para saber se aquilo está certo ou errado, e muitas vezes para esclarecimento de dúvidas, tá? Então, quais são algumas ferramentas populares que os alunos podem utilizar? O famoso chat GPT, mas tem outros chatbots também para escrever redações, resumos, explicações. Eles podem fazer uso para geração de imagens, vídeo e áudio, tá? Hoje em dia, né, muito do conteúdo que é comunicado via internet, via mídias desse tipo. Então, é muito importante saber manipular essas ferramentas. Isso pode ser utilizado como resolvedores de problemas no contexto de matemática, física, química, ou até mesmo para automação de tarefas, né? A pesquisa automática, geração de apresentação em slides, você consegue gerar apresentações inteiras só utilizando essas ferramentas, tradução. Então, esses são cenários em que os alunos podem utilizar a inteligência artificial, tá? Então, como que você, como professor, pode apoiar os seus alunos, então, a utilizar essas ferramentas? Primeiramente, você pode apoiar orientando para que eles façam um uso responsável da IA. Tá? Você pode e deve ensinar os seus alunos a usarem essas ferramentas de forma crítica, tá? De forma inteligente. Eu costumo dizer o seguinte: quando a calculadora foi inventada, né, possivelmente alguém disse, né, que isso iria atrapalhar os alunos no aprendizado da matemática. Mas, no final das contas, o tempo passou e hoje em dia nós entendemos como que a calculadora é uma ferramenta essencial nas nossas vidas. Da mesma maneira, aconteceu com a internet, da mesma maneira, vai acontecer com a inteligência artificial. Uma segunda forma que você, como professor, pode auxiliar seus alunos, desenvolvendo habilidades críticas, eh, focando em competências que a IA não substitui: pensamento crítico, criatividade, colaboração, comunicação, empatia. Essas são outras habilidades que os alunos precisam desenvolver e que hoje a inteligência artificial não vai fornecer de forma pronta para o aluno, tá? Integração da IA com ferramenta, incorporar a IA também, agora você como professor, usar essa ferramenta como recurso pedagógico, tá? Utilizando ela como um complemento para o aprendizado, né? E por último, humanização do processo educativo, valorizar as relações humanas, o diálogo e as experiências compartilhadas que nenhuma IA pode substituir. Então, resumindo, a IA, ela não vem para substituir, mas ela vai ser usada e precisa ser usada como um complemento, como um apoio.